Graças a Deus, Deus abençoe grandemente a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente, nessa quinta-feira, uma palavra de fé para te fortalecer a cada dia mais, porque o nosso Deus, ele é vivo, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Esse amigo que vos fala é o Bispo Antônio Carlos Garcia, da Igreja Primitiva Jesus é a Luz. E eu venho trazer aqui uma palavra, abençoada diretamente dos céus para a sua vida, Porque a palavra do homem, ela não tem poder para ajudar, ela não tem o poder para edificar, mas a palavra de Deus, ela tem o poder para nos levantar, tem o poder para nos colocar de pé e tem o poder para mudar as situações. A palavra de Deus, ela é poderosa. E certa vez, em Efésios 6:10, a Bíblia fala: a nossa luta, ela não é contra a carne, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim potestade, principados, dominadores desse século tenebroso. Quando nós pegamos as escrituras, para meditar, para entender, nós entendemos que Satanás ele foi expulso. Quer dizer, era Lúcifer, que era o anjo de luz. Quer dizer, ele estava no céu, era levita. Só que aí o que aconteceu? Ele quis ser mais do que o Senhor. E aí o que aconteceu? Ele foi lançado, foi expulso do céu pela desobediência. Ele foi expulso e habita na terra. E hoje é conhecido, como Satanás, Quer dizer, demônios, que na verdade são espíritos. E a gente temos que entender, eu vou fazer de uma maneira resumida aqui, para que você possa entender, e não somente entender, mas sim praticar. Porque a palavra de Deus praticada quebra a força de Satanás. Por que muitas vezes o inimigo ele tem força, ele tem poder na vida de uma pessoa? Você já se perguntou, ou você já falou assim: nossa, fulano está se acabando na cachaça, fulano está se acabando nas drogas, fulano está se acabando na bebida, olha, fulano está largando tudo, é um trabalhador, é uma trabalhadora, mas olha a vida da pessoa, está se acabando. Por quê? Porque tem uma força maligna, tem uma força que prende a pessoa, domina. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando mais sobre isso. Vocês que já estão entrando aí, boa noite, Deus abençoe. Compartilhe aí nos grupos, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe aí também com um familiar, que vai ser muito forte hoje. Hoje, essa quinta-feira vai ser uma quinta-feira abençoada. Vai ser uma quinta-feira onde Deus ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Compartilhe aí em nome do Senhor Jesus. Como eu estava falando, a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas principado e potestade. Dominadores, desse mundo tenebroso que a Bíblia fala em Efésios 6:10. O que eu quero que você entenda com isso? A nossa luta ela é espiritual. E para a pessoa ela vencer, ela tem que estar bem espiritualmente. Eu não estou aqui julgando ninguém, até porque a Bíblia fala para nós não julgar para não ser julgado. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 4 apontados para você. Então nós temos que se examinar, Até quando fala a respeito da Santa Ceia, em Coríntios 11, lá fala, Jesus não proibiu ninguém de participar da Santa Ceia. Pelo contrário, ele falou que examine o homem a si mesmo, toma do pão, beba do cálice. E aquele que beber, aquele comer da minha carne e do cálice, beber do cálice indignamente, será réu, será culpado da morte de Cristo. Quer dizer, é a pessoa que tem que se avaliar, se ela está bem ou se ela não está. Claro que isso aí não cabe a nós julgar, e a pessoa e Deus, Só que o que eu quero dizer? Uma pessoa bem espiritualmente, o diabo não tem força na vida dela. Não tem força. Uma pessoa bem espiritualmente. Por que Satanás não quer que o povo ande na lei de Deus? Por que Satanás não quer que o povo obedeça a Deus, os seus mandamentos, a sua lei? Porque ele sabe que se o povo obedecer, se o povo andar na lei de Deus, fazendo tudo certinho, o povo é abençoado. E a força de Satanás é quebrada. Porque Satanás, ele domina.
Ele é dominador. Eu já atendi casos de pessoas falar assim: ô bispo, olha, ora aí pela minha filha. Mas o que aconteceu, irmã? Olha, depois que ela casou, não vem mais aqui em casa. O marido dominou de uma tal maneira, prende que não deixa sair. Você acha que isso aí é normal? Ou vice-versa, né? Ou a pessoa casou, o filho não pode ir ver os pais, porque a mulher não deixa. Aí você vai falar, é uma obsessão, uma força. Não, na verdade são demônios. O demônio nunca aceitou ser dominado. Guarda isso no teu coração. Satanás nunca aceitou ser dominado, nunca aceitou ordem, nunca obedeceu. A Bíblia fala que ele é homicida, né? Pai da mentira. Nunca houve verdade nele. Olha para você ver. Quer dizer, ele não deixa o povo se firmar, porque ele sabe que a força que uma pessoa tem é no seu compromisso com Deus, na obediência, no temor, na santidade. Olha para você ver, você vai entender, né? Sansão, a força que Sansão tinha não vinha dele, a força vinha de Deus e também não estava no cabelo dele. Mas pelo contrário, a força de Sansão estava no voto, que ele era nazireu e não podia passar navalha na sua cabeça. Mas a partir do momento que ele desobedeceu, né, foi brincar com o pecado, né, com Dalila, acabou que ele desobedeceu a Deus. Dalila fez ele desobedecer a Deus e ali foi quebrado, né, uma aliança, um compromisso. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor saiu, né, se retirou de Sansão e não falou para ele. Ele caiu na mão dos inimigos. E o que fizeram com ele quando ele caiu na mão dos inimigos? Vazaram os 2 olhos. Porque é assim, uma pessoa que ela caiu na mão do inimigo, ela perdeu o Espírito Santo, a presença de Deus, ela fica cega espiritualmente. Ela fica cega. Ela começa a ter um comportamento, começa a ter umas atitudes que não condiz com a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala, meditando aqui, Romanos 7, né, versículo 15. Romanos 7, capítulo 15, você pode acompanhar aí também a leitura em nome do Senhor Jesus. Fala assim, ó, Romanos capítulo 7, né? Romanos capítulo 7, versículo 15. Fala assim, ó. Porque, olha para você ver que forte. Porque nem mesmo compreendo, né? Vamos ler o 14 aqui que fica mais fácil, né? Fazendo um resumido aqui, tem muita revelação de Deus aqui, mas eu estou fazendo aqui resumido. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu sei disso, você sabe. Se você também não sabia, agora você também vai ficar sabendo. A lei, ela é espiritual. A nossa luta, ela não é carnal. A nossa luta é espiritual. A lei é espiritual. Quer dizer, como que nós vamos vencer se Satanás ele é espiritual, né? Satanás ele é espírito. Ele vive vagando, né? Então fala aqui, ó, Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. E eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha para você ver isso. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei. Porque, com outras palavras, eu não estou fazendo a minha... Você entende agora a questão do novo nascimento? A questão da conversão? Ah, bispo, mas tá cheio de gente na igreja. Pô, tá cheio de gente na igreja, mas tem muita gente que não encontrou Deus, tem muita gente que não se converteu. Porque uma pessoa que ela se converte a Deus, tá aqui, ó. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa.
Quando uma pessoa ela se converte, ela já não pratica as suas vontades, os seus desejos. Porque todos nós somos falhos, somos pecador. Somos de carne e osso, né? Como Jesus mesmo falou, sujeito a todas as paixões desse mundo. Jesus também foi sujeito a todas as paixões. Foi sujeito a pecar, foi sujeito a mentir. Mas ele venceu. E ainda falou mais: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Tem pessoa que fala: ah, bispo, mas a carne é fraca. É verdade. A carne é fraca, né? E o pecado é vitamina que vai alimentar ou que vai fazer com que a pessoa venha se tornar escravo. Por isso que ele fala, ó, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Quer dizer, uma pessoa que ela se converteu, ela não faz a sua vontade, ela faz a vontade de Deus. Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa me xinga, uma pessoa me humilha, uma pessoa me coloca mais para baixo do que um cachorro. A minha vontade é brigar. A vontade da minha carne é brigar, é discutir, é guardar mágoa no coração, é chegar e falar: nunca mais olha na minha cara. A nossa vontade. Mas quando nós praticamos a lei, a palavra de Deus, nós não fazemos a nossa vontade. Pelo contrário, nós fazemos o quê? O que o Senhor mesmo disse: amar teu próximo como a ti mesmo. Fizeram tudo aquilo com Jesus. E o que Jesus fez? Pai, perdoa eles que não sabem nem o que estão fazendo. Quer dizer, hoje tem pessoas que dizem que é evangélico, que serve a Deus, não fala com o irmão, guarda mágoa no coração. Mas que crente do diabo é isso? Isso não existe. Isso está fora da palavra. Ah, mas o que fizeram comigo? E o que fizeram com Jesus? Pediu água, deram vinagre, cuspiram na cara, humilharam, pisaram, fizeram de pior do que um cachorro. Olha o que fizeram. E todavia, olha o que Jesus fez. Pai, perdoa eles que não sabem nem o que estava fazendo. Jesus chegou também no momento, né, na sua caminhada com o Pai, que ele não estava aguentando. Todavia, ele foi fazer o quê? Orar. Ele foi falar com o Pai. Ele falou: Pai, não está fácil, está difícil, não estou suportando, não estou aguentando, mas Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas seja feito como tu queres. Quer dizer, na sua oração, Jesus foi sincero, ele não mentiu. Falou: Pai, a minha vontade é desistir, a minha vontade é parar, eu não estou aguentando mais. Às vezes a sua vontade é brigar, a sua vontade é discutir. Ah, bispo, a minha vontade é falar umas boas pro fulano, beltrano. Para com isso, você é de Deus. A vontade de Jesus era parar. Mas o Pai falou o quê? Ele falou: não, meu filho, continua. E sobre todos os nomes, esse nome tem poder. Por isso que nós estamos aqui, livre das garras de Satanás. Por isso que ele fala aqui, ó, em Romanos 7, né? Agora vamos para o 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Porque já não está fazendo a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha para você ver, essa palavra é muito forte. Ele fala: quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Quando o pecado habita dentro de uma pessoa, ela passa a não fazer a vontade de Deus, a lei. Ela já começa a seguir a vontade dos seus desejos, dos seus prazeres. Não tem pessoas que é um desejo para o pecado, é um desejo para, né, para cachaça, para as drogas. Quer dizer, é a sua vontade, a vontade carnal. Por isso que ele fala aqui no 15, ó, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ele está falando que nem eu mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quer dizer, eu não faço o que eu prefiro. O que eu prefiro? Eu prefiro fazer coisas boas, eu prefiro obedecer a Deus, temer a Deus, respeitar a sua palavra, mas eu não faço. Pelo contrário, ele fala que eu faço o que eu detesto, que é o pecado, mas está sendo dominado. Por isso que eu estava te falando no começo. Satanás, ele veio para a terra, ele foi expulso, né? Ele foi expulso. Então agora o que acontece? Ele habita na terra.
E se Satanás ele habita na terra, ele é espírito. E espírito vive vagando. E para ele fazer a sua obra, ele precisa de um corpo. Ele precisa dominar. Só que para Satanás dominar uma pessoa, a mente, o coração de uma pessoa, essa pessoa ela tem que estar muito mal com Deus. Muito mal espiritualmente. E tem muita gente que não está bem com Deus. Tem muita gente que não pratica a lei de Deus. E Satanás domina. E quando o demônio domina, ele vai falar, você não vai fazer a vontade de Deus. Você não vai fazer o que ele está mandando, você vai fazer o que eu mando. A pessoa se torna escravo do pecado. Escravo do pecado. Vira escravo. E foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Deus não quer que o povo seja escravo. Deus quer que o povo seja abençoado. Deus quer que o povo seja liberto, que o povo seja abençoado. Mas o povo não faz a lei de Deus, não pratica. O povo quer fazer a sua vontade. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, quer dizer, eu não estou fazendo a minha vontade, estou fazendo a vontade de Deus. Neste caso, quem faz isso já não sou eu. Já não sou eu mais, mas o pecado que habita em mim. Quando o pecado, ele habita, né, numa pessoa, ela passa a ter um comportamento, né, umas atitudes estranhas. Por isso que você vai ver a Bíblia falando, conhece a árvore pelos frutos. Você vai ver que é um comportamento estranho. É umas atitudes que não condiz com a palavra de Deus. Por isso que ele fala aqui, ó, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, o pecado dominou. O pecado dominou. Quer dizer, lembra no jardim do Éden? O que Satanás ele estava fazendo, né? Através ali da serpente, né? Ele estava o quê, ó? O que ele estava fazendo? Ele estava tentando dominar. Ele estava tentando dominar a Eva. E como que Satanás tentou dominar ela? Trabalhando na mente, falando. E aí ela pegou, deixou de obedecer a lei de Deus e se tornou escravo de Satanás. Que aí fez o quê? A vontade dele. Por isso que ele fala aqui em Romanos, né? Em Romanos 7, 14, né? Tô fazendo resumindo aqui para não estender muito. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A pessoa não entende, é a mesma coisa o dízimo. Esses dias o irmão perguntou para mim, bispo, quer dizer, se eu não for dizimista, o Satanás ele vai entrar na minha vida? Que a Bíblia fala lá que quando a gente não é fiel, o devorador entra. Eu falei, sim. Aí ele falou, mas eu não vejo, eu não estou vendo o demônio. Eu falei, mas a lei, ela é espiritual. Satanás, ele vai agir espiritualmente. Ele vai entrar e ele não vai falar para você que eu estou aqui. Ó, eu sou o devorador, eu estou acabando com tudo que você tem, tá? Claro que não. Ele vai agindo, sem mesmo você perceber. Porque Satanás é assim. Ele se transfigura em anjo de luz. Por isso que fala aqui, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Quer dizer, o dízimo e oferta é questão espiritual, não é questão natural, né? É espiritual. E a Bíblia fala que Deus vai repreender o devorador, que é algo espiritual. Então a pessoa não entende. Aí fala assim, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido a escravo do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Quer dizer, fala, nem eu mesmo estou compreendendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quer dizer, tenta praticar o bem, mas faz o mal. Quer dizer, o que eu não quero fazer, eu faço. Aí ele fala mais aqui, ó. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Quer dizer, aí entra que a pessoa ela não faz a vontade dela, mas ela faz a vontade de Deus. Quer dizer, vem o diabo, né, para fazer a pessoa pecar. Não, eu não vou pecar contra Deus. Vem o diabo para fazer ela mentir. Não, eu não vou mentir, eu não vou dar lugar para Satanás entrar. Vem o diabo para fazer com que a pessoa venha ser desonesta. Ela não vai fazer isso, porque ela teme a Deus, ela respeita a palavra de Deus. Quer dizer, o inimigo ele vai vir, ele vai querer dominar. Mas aí fala, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Quer dizer, não está fazendo a sua vontade, mas a vontade de Deus. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas
o pecado que habita em mim. Quer dizer, as atitudes, ele fala, o que eu faço isso já não é minha vontade, mas é, com outras palavras, o demônio que está na minha vida, é o pecado. Quando uma pessoa ela tem um pecado na sua vida, ele domina. Essa pessoa ela não vai fazer a vontade de Deus, ela vai fazer a vontade do pecado, os seus desejos, os seus prazeres. Por isso que a Bíblia fala. Quer dizer, ele fala, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Deixa eu te explicar uma coisa, né? Estou fazendo resumido aqui para você entender. Deixa eu te explicar uma coisa. Satanás, ele é espírito. E espírito ele vive vagando. Quando Jesus falou, conhece a árvore pelos frutos, você quer ver como quando o demônio entra na vida de uma pessoa, quando o pecado entra, o comportamento, as atitudes dessa pessoa passa a ser diferente. Passa a ser diferente. Como assim? Olha o que a Bíblia fala lá em Marcos, você vai entender. Marcos capítulo 5, né? Uma passagem que todo mundo conhece. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vou achar um pouquinho aqui. Isso. Que ele fala, né? É o pecado, né? Como ele, resumindo aqui para a gente entender, né? No 16, ó. Ora, eu faço o que não quero. Consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, quando o demônio habita na vida de uma pessoa, ele consegue dominar, ele consegue fazer essa pessoa quebrar a aliança, né? A sua vida com Deus. Ele começa a dominar a pessoa a fazer o que é errado, a não praticar a lei. É uma pessoa que está dominada. Portanto, você pode ver, tem pessoas que estão dentro da igreja e não obedecem a Deus, não conseguem fazer a vontade de Deus. E não é porque elas não querem, que a vontade delas é obedecer, mas é o mal que está lá, é o demônio. E cada vez que a pessoa ela deixa de obedecer a Deus, mais o demônio vai ficando forte na vida dela. Mas ele vai dominando, e vai levando a pessoa para o buraco, sem ela mesmo perceber. Por isso que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu temo a Deus, mais eu respeito a palavra de Deus, mais forte eu fico. E eu, com mais forte espiritualmente, não tem como Satanás me dominar. Não tem como o inimigo me dominar, não tem como ele entrar. Por quê? Porque nós estamos cheios da presença de Deus. E não há comunhão entre luz e treva. Aí ele fala aqui, ó, para você entender, né? Como nós lemos lá no 16, mas ele fala, mas não é o que eu quero fazer, mas é o pecado que habita em mim, que me domina, que faz eu ser dessa maneira. Fala aqui, ó, em Marcos capítulo 5, fala assim, ó, entremente, chegaram-se à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos, e ao desembarcar logo, veio do sepulcro ao seu encontro um homem, possesso de um espírito imundo, o qual vivia no sepulcro e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Por quê? Tendo sido muitas vezes, né, preso com grilhões e cadeias, né, e foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. Olha para você ver, ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre o sepulcro, pelos montes ferinos com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por quê? Você vê aqui, ó, olha o que atormenta o diabo: a presença de Deus. A presença de Deus na vida de uma pessoa atormenta Satanás. Por isso que ele fala aqui, ó, né? Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Por que falou espírito imundo? Porque Satanás é sujo, o pecado é sujo. É sujeira, é imundície. Quando ele consegue dominar uma pessoa, levar para o pecado, para as drogas, para a bebida, o que é errado, quer dizer, a vida dessa pessoa se torna imunda,
espiritualmente falando. Aí fala aqui, ó, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. Olha para você ver, presta atenção nisso aqui. Qual o seu nome? Legião, porque somos muito. A força do demônio na vida desse rapaz, a cada dia, ia se tornando mais forte. Mas não a força de Deus, mas sim a força maligna, a força satânica. Ou às vezes a pessoa acha: ah, bispo, mas Satanás tem força? Claro que tem. Vai ler lá Daniel. Quando fala que, né, da oração de Daniel, o anjo veio e falou o quê? Ó Daniel, muito amado, né? A sua oração foi ouvida no primeiro dia, desde quando aplicasse o teu coração. Olha o que ele fala, né? Daniel capítulo 10. Mas o príncipe da Pérsia se levantou, quer dizer, os demônios. E, né, a luta foi travada 21 dias. Fala do jejum de Daniel. Quer dizer, olha para você ver, os anjos não estavam suportando os demônios. Mas aí o que aconteceu? A Bíblia fala que Deus teve que enviar um anjo mais forte aonde teve vitória. Olha para você ver a força. É uma hierarquia. Às vezes a pessoa acha: ah, bispo, demônio não tem força não, demônio está amarrado debaixo dos meus pés. Então por que a pessoa não consegue sair do pecado? Por que vira e mexe não consegue sair, né? Deixar de ser desonesto? Você acha que isso é normal? Isso é um demônio que já dominou a pessoa e não vai fazer ela ser uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Vai fazer a pessoa ser desonesta, mentir. Por isso que você vê, ele falou assim: qual o teu nome? Legião, porque somos muito. Você vê que nós lemos no começo e você entende o quê? Você consegue entender que nem cadeia, nem prisões, nada prendia aquele homem. Quer dizer, não era uma força normal, era uma força espiritual, uma força demoníaca. Hoje você deve conhecer pessoa que é prisioneira, o pecado, a droga, a cachaça, a cocaína. Se brincar, vende até a mãe, né? Por causa de droga. É uma força que você fala: ah, não, é o demônio. O demônio vai conduzindo, porque o diabo ele se alimenta do pecado. Por que a Bíblia fala: sem santidade ninguém verá o Senhor? Porque a pessoa, quando ela se consagra a sua vida a Deus, quando ela obedece a Deus, quando ela teme a Deus, ela vai se tornando uma pessoa forte espiritualmente. Quer dizer, o diabo não consegue dominar. Jesus a todo tempo estava onde? No monte. Estava orando, jejuando, se consagrando, obedecendo o Pai. Veio a tentação. Quer dizer, ele falou não. Ele falou não. O diabo tentou dominar. Tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, a todo tempo o inimigo tentou ali dominar Jesus. Conseguiu? Não. Por quê? Porque Jesus andava com o Pai. Agora a pessoa quer andar com pessoas que bebem, vai acabar bebendo. Quer andar com pessoas que pecam, vai acabar pecando. Quer andar com pessoas que não têm vida com Deus, quer andar com ímpio, vai acabar se tornando ímpio. A Bíblia fala que Deus nos chamou para ser diferente. Há uma diferença de quem serve e quem não serve. E eu mesmo não aceito coisas erradas, eu não concordo com coisas erradas. Não adianta a pessoa vir querer colocar na minha cabeça: ah, isso é normal, só se for normal para você, porque para mim não é. E pelas escrituras sagradas também isso não é. Quer dizer, então o demônio ele tenta dominar. Aquela pessoa, ela tá, é que nem a Bíblia fala, um abismo puxa outro abismo. A pessoa pratica o que é errado e quer pôr na tua cabeça que isso é normal. Quer fazer ela também pecar, praticar o que é errado. E assim que o demônio vai trabalhando. Você vê, legião, porque somos muitos. Por isso que nem cadeia, nem prisões, nada segurava aquele homem. Nada segurava aquele jovem. Porque era força maligna, demoníaca. E quando o diabo domina uma pessoa, ele não deixa a pessoa vir para a igreja. Ele não vai deixar a pessoa orar. Ele vai trabalhar. Ele vai colocar na cabeça da pessoa uma sensação que está tudo bem. Mas na verdade a pessoa já está cega espiritualmente falando. O inimigo já está enganando. Aí ele fala mais aqui, ó, né? No versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, né?
porque somos muito. E rogou-lhe esclarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram-lhe, Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entramos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, do homem, entraram nos porcos. E a manada, que era a cerca de 2.000, precipitou-se desse despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. Olha o prejuízo do inferno, né? Olha o prejuízo que Satanás deu para esse homem. Porque, com certeza, né, os porqueiros lá tinham dono. Aqueles porcos não estavam ali à toa, alguém devia ser dono deles. Há cerca de 2.000 porcos. Olha o prejuízo que Satanás, né, que o demônio, quando entra, dá. Imagine, os porcos se afogaram, ribanceira abaixo. 2.000 demônios. A cerca, né? Aqui a Bíblia fala cerca de 2.000 demônios. Espíritos, né? Que estavam habitando em um corpo. Que era o desse rapaz. Que uma hora estava no sepulcro, outra hora estava no monte. Nem cadeia, nada prendia ele. Nada dominava. E por que nada dominava? Porque era legião. Era demônios atrás de demônios. É isso que a pessoa não consegue entender. Quando ela começa a praticar o que é errado, é um demônio chamando o outro. E a pessoa vai se tornando cada vez pior. Quer dizer, as atitudes dela, o comportamento vai piorando cada vez mais, piorando. É assim que o inimigo vai fazendo. Aí a força de Satanás vai se tornar tão grande na vida dessa pessoa, que ela não vai conseguir mais sair daquilo. Você não vê que tem pessoas que hoje não conseguem sair do pecado? Você não vê que hoje tem pessoas que não conseguem se libertar da cachaça? Você não vê que tem pessoas hoje que não conseguem, né? Não conseguem ver uma mulher? Quer dizer, vive pecando, adulterando, roubando, matando. Você acha que isso é normal? Há quem diga lá fora, quem não conhece a Deus é normal. Mas nós sabemos que isso não é normal. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que é uma força espiritual. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta, né, não é contra o sangue, mas sim principado e potestade, dominadores desse mundo tenebroso. Satanás, ele está na terra, ele veio para a terra, ele quer dominar tudo e quer conduzir tudo. Ele não quer que o povo ande em temor, ele não quer que o povo ande na santidade, ele não quer que o povo faça o que é certo, ele quer que o povo faça o que é. Ele quer ver o povo se desgraçando mesmo, se afundando mesmo. Olha para você ver. 2.000 demônios acerca, né, que a Bíblia fala, em um só corpo. Agora você entende a força desses demônios? Era forte na vida desse rapaz. E é assim. Cada dia que a pessoa vai praticando o que é errado, vai desobedecendo, mais Deus vai se distanciando e mais demônio vai se aproximando. É como diz o ditado aí fora, né? Eu sempre brinco, falo. Onde passa um boi, passa uma boiada. Aonde passa um demônio, passa uma endemoniada. Aonde entra um, entra dois, entra três, é espiritual. É isso que a pessoa não consegue entender. A nossa luta não é carnal, é espiritual. Se espiritualmente o povo estiver bem, Deus dá a vitória. Deus honra, Deus abençoa. E não adianta a pessoa ficar dando desculpa não, porque Jesus veio de carne e osso, deu o exemplo: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Mas quer dizer, quando a pessoa ela não tem a presença de Deus, é que nem nós estávamos lendo lá em Romanos. Quer dizer, ela começa a praticar o desejo da carne, pecado, o desejo da carne, mas não pratica a palavra, a justiça. E ali o demônio vai dominando e vai afundando a pessoa. Por que o pecado entrou na humanidade? Quando Eva desobedeceu. Aí olha o que fala agora, né? Que nem ele fala lá, nós lemos lá aqui no Romanos 17, né? 17, que fala assim, Romanos 7, 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, o que fazia aquele homem para o sepulcro,
né? Uma hora estava nos montes, outra hora estava se cortando, outra hora estava vagando, prendia, nem cadeia, nada prendia, porque o que habitava nele era o pecado, a força do pecado, quer dizer, os demônios que usavam ele, a força dele era grande. A força dele, as pessoas falam, tá amarrado, bispo, o diabo não tem poder, não tem poder? Você que pensa que não tem, dá lugar para ele. Por isso que a Bíblia fala, não deis lugar para Satanás. Por quê? O diabo ele só vem para matar, roubar e destruir. E o diabo, ele é alimentado, ele se torna forte na vida de uma pessoa pelo pecado. O pecado não vai ajudar a pessoa, o pecado, além de destruir, ainda ela vai estar alimentando o diabo dentro dela. Porque ele entra. É a mesma coisa quando a Bíblia fala, né? Que o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. É o ladrão, né? O ladrão, ele entra na sua casa, ele vai mandar uma mensagem para você no WhatsApp, no Telegram, né? No Facebook. Vai mandar uma mensagem para você no mês e vai falar assim, ô Maria, ô João, tudo bem? Ô, tudo bem, seu ladrão, tudo bem. Então, ó, hoje eu tava vendo aqui no sorteio e nós escolhemos a sua casa para estar roubando. Ah, tá bom, vocês vão entrar por onde? Pela janela? Ou pela garagem? Ou pela porta? Ah, eu acho que pela janela. Tá bom então, vou deixar aberto, tá bom? É assim? Quando você menos pensar, ele já está ali. Ele já está ali. Quando Sansão brincou com o pecado, Satanás ele entrou e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se retirou. Porque Deus não habita no erro. E se uma pessoa ela perde o Espírito do Senhor, ela é dominada, ela se torna escrava do pecado. O seu Senhor, né, que é o pecado, só vai maltratar. Agora olha o que a Bíblia fala no 14, né, 15. Então saiu o povo para ver o que sucedera, né? Versículo 15 agora, Marcos 5:15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram os que, né, haviam presenciado os fatos. Contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Entraram e rogaram-lhe que retirassem da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicavam que foram endemoniados, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, né, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve, né, compaixão de ti. Olha para você ver, ele queria seguir Jesus, ele falou, não, vai para a tua casa, né, vai para os teus, e mostra, né, e mostra a grandeza de que Deus, né, de tudo que Deus fez. Aí você vai falar assim, mas bispo, esse aí não era aquele endemoniado que nem cadeia, nem prisões prendia? Sim, é ele. E agora a Bíblia fala que ele está assentado, né, no seu perfeito juízo, consciente, alinhadinho, bem vestido. Sim. Porque quando o demônio sai da vida de uma pessoa, ela se torna uma pessoa limpa. Ela se torna uma pessoa purificada. Ela se torna outra pessoa. Aquele mal que fazia ele agir daquela maneira foi expulso. Aí você vai falar, então tem que orar forte, bispo, né? Tem que orar para quebrar as cadeias? Não. Você nunca vai ver na Bíblia, né? Eu falo porque eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né? Você nunca vai ver na Bíblia falando uma oração vai te libertar. Vem cá que eu vou orar por você, você vai ser livre. Não. Quando eu posso até orar, como várias, né, já aconteceu, até hoje acontece. Eu posso orar por uma pessoa, a pessoa pode manifestar em nome de Jesus, repreender, sai, o demônio sai. Mas depois volta de novo, porque ela volta a praticar o que é errado. Então o que liberta a pessoa não é você expulsar os demônios, não é uma oração forte. Não, eu vou orar forte para você vai ver, vai quebrar as cadeias. Não. Mentira. Quem falou isso aí para você é mentiroso. Está aliado com Satanás. O que liberta uma pessoa de todo o mal que está na vida dela se chama palavra. Palavra de Deus. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Palavra.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta uma pessoa é a verdade. Deus nunca vai mentir para a gente, nunca mentiu e nunca vai mentir. Mas hoje, infelizmente, estamos vivendo tempos que não estão tão preocupados com a libertação do povo. Não estão tão preocupados com almas, com a salvação. Hoje é o mundo que nós estamos vivendo. Tem lugares aí que estão preocupados com dinheiro, é com o bem-estar. E a pessoa vive se afundando cada vez mais. Não prega a verdade. Porque lá em Romanos, se não me engano, fala: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Quer dizer, porque não é para qualquer um, porque a pessoa fala assim: poxa, mas se eu for falar de santidade, se eu for falar de pecado, nossa, eu vou perder o dizimista da igreja. Ele vai embora, porque ele está no pecado, ele vive no adultério, ele vive mentindo, ele é desonesto. Ah, então não vou falar isso não, então vou pregar coisa boa. Ó, Deus é contigo, vem que eu vou profetizar, vai dar tudo certo, Deus na tua vida. E a pessoa dentro da igreja nunca se liberta. Vive fumando, vive bebendo, vive se prostituindo, vive passando a perna nos outros. Adianta. Palavras bonitas não vai mudar minha vida. Palavras bonitas não vai me salvar, mas tem pessoas que assim, ela vai atrás de coisas boas. De ouvir, eu não quero ouvir palavras doces. Eu não quero ouvir palavras que me agradam. Eu quero ouvir a Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Se está errado, está errado. Se está certo, está certo. Se tem que se consertar, então tem que se consertar. Eu quero ouvir a Deus. Eu quero ouvir a palavra. Porque o que liberta é Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Porque hoje, infelizmente, estão pregando a mentira, mas não pregam a verdade. E o povo não se liberta. Você deve conhecer, né? Eu sei que tem pessoas aí, né? Sei, a maioria aí é evangélica, ou se você não seja, também vai ser em nome de Jesus. Mas você sabe, você conhece, você frequenta uma igreja, você, né, é de alguma denominação. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Você conhece, você sabe. Às vezes até você mesmo já se perguntou: poxa, eu cheguei na igreja, desculpa a expressão, eu cheguei na igreja liso, leso, louco, pedindo troco, lascado, todo ruim. Eu cheguei dessa maneira na igreja. Comecei a entender a palavra, né? Ouvindo, praticando, obedecendo. Hoje, graças a Deus, fui liberto. Deus tem me abençoado. Mas aquela o irmão só vive toda hora. Parece que o demônio já é até convertido. Toda hora manifesta no culto. Toda hora. Que demônio do inferno é esse que nunca vai embora? Que nunca sai? E não sai e não vai sair. Não vai sair. Porque o que liberta a pessoa não é palavras doces. Para mim, eu não me iludo com palavra doce. Ah, vai dar tudo certo. Eu vou profetizar. Um milagre vai acontecer. Para mim, na minha opinião, o maior milagre se chama salvação. Esse é o maior milagre. Porque hoje nós estamos aqui, nós não sabemos o dia de amanhã. Quanta gente está morrendo aí? E às vezes morrendo sem a salvação. O maior milagre é a salvação. O que adianta? Recebe um grande milagre. Ah, saiu a causa na justiça. Ah, fui curado disso. Ah, eu não andava, estou andando. Ah, a dor sumiu. Glória a Deus. O que adianta? Ganhar o mundo todo e perder sua alma. Ganhou na loteria. Foi curado. Oh, que bênção. Oh, que milagre extraordinário. E perdeu a salvação. Não se iluda. O maior milagre é a salvação. Em todo o tempo, você vai ver na Bíblia, nos ensinamentos do Senhor Jesus, a todo tempo ele estava ensinando. Claro que uns lá ele curava, libertava, mas o foco do ministério de Jesus não era milagre, não é focado em milagres. Ele fazia sim, curava, libertava, ressuscitava morto, como está na Bíblia. Mas a todo tempo você pode ver que a todo tempo Jesus estava ensinando. A todo tempo Jesus estava ensinando. Ó, vigiai e orai para não cair em tentação. Ó, está próximo o reino do céu. Cuide da salvação. Olha o que ele falou para o jovem rico. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, siga, e terá um tesouro no céu. A todo tempo Jesus estava ensinando, até hoje, a todo tempo Jesus está ensinando salvação, salvação, salvação. Vida com Deus, aliança, compromisso. Mas não, a pessoa não quer ir no hoje. Hoje nós estamos vivendo um mundo assim, né? Como fala em Timóteo, eles amaram mais a mentira do que a verdade. Hoje nós estamos vivendo um mundo assim. Ah, eu não posso falar isso, porque se eu falar fulano vai da igreja. Eu, com todo respeito, eu não estou nem aí. Eu não fico vivo em função de pessoas. Eu não estou preocupado se ela vai gostar, se ela vai se agradar. Veio, pisou o pé na igreja, vai ouvir a verdade mesmo. Se tiver torto, se conserta. Se não se consertar, então abraça o capeta e vai conhecer o inferno.
Porque é para lá que a pessoa vai se não se arrepender. A pessoa pisou o pé aqui na igreja, vai ouvir a verdade. Ou se conserta, filho, ou vai para outro lugar. Porque tá cheio de coisas. Você procurar outros lugares, vai ouvir muitas coisas boas aí. Coisas que te agradam, tá cheio. Mas nunca vai se libertar. Porque o que liberta é a verdade. O que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que Jesus falou, como ouvirão se não há quem pregue? Porque hoje as pessoas não querem fazer a vontade de Deus, mas querem fazer a vontade do povo. Quer fazer o que agrada. Nessa aí que Saul se deu mal. Era para ele esperar, ele não esperou, né? Ah, mas sabe o que acontece? O povo estava se dispersando. Aí eu ouvi a voz do povo. Ah, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo, vai nessa. Ele ouviu a voz do povo. E aí, para onde que ele foi? Era para ele ter esperado. Ah, mas o povo está se dispersando. Por mim pode sair da igreja. E eu vou continuar pregando. Porque ou a pessoa vem para buscar a salvação, ou se veio para buscar milagre, outras coisas, está no lugar errado. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa. Eu não tenho que ir atrás de milagre. Eu não tenho que correr atrás de bênção. A bênção vem até mim. O povo, em Oséias 4,6, a Bíblia fala, o meu povo, Jesus está falando, não é lá fora não, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque não conhece a verdade. Porque às vezes nem o que está pregando também conhece. Nem sabe o que está falando. Quanto mais sábio for o pregador, mais sábio vai ensinar o povo. Quanto mais vida o pregador tiver com Deus, mais vai conduzir o povo ao que é certo. Agora, quando o pregador vive no pecado, vive no erro, vive na mentira, ele vai querer agradar o povo. Já tá caminhando para o buraco e é um abismo puxa outro. E as pessoas ficam atrás de milagre, atrás disso. Não preciso disso. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus me conhece, Deus te conhece, Deus sabe a luta que eu passo, Deus sabe a luta que você passa, Ele sabe tudo. Ele não manda a gente ir atrás de bênção, atrás de milagre. Até quando estava multiplicando lá, olha para você ver como o ensinamento de Jesus era salvação. Era salvação. Então, pegaram a parte hoje, infelizmente, pegaram a parte e focaram só em milagre, 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 milagre. E o maior milagre é a salvação. Olha o que a Bíblia fala. Deus é maravilhoso, né? Para a gente orar daqui a pouquinho. Você está com a Bíblia aí, você pode acompanhar, que aqui é tudo na Bíblia. Não tem nada de que eu acho, que eu penso, não. É tudo de acordo com a palavra. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino, seu reino, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus não manda ninguém atrás de milagre, Ele manda ir atrás do reino. O reino de Deus não é dinheiro, o reino de Deus é alma. O reino de Deus é constituído em almas, é salvação. Por isso que Ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, porque Ele, Deus, é justo. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, quer dizer, o que você precisa vai ser acrescentado. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você está entendendo? E hoje as pessoas são conduzidas e atrás de milagre, atrás disso. Eu fico olhando e falo, meu Deus do céu. Aí não sabe um versículo da Bíblia. Manda a Bíblia em tal lugar, não sabe nem onde fica. Não é liberto. Vai na igreja, fuma, bebe, fala mal da vida dos outros. Como que uma pessoa dessa encontrou Deus? Não para em lugar nenhum, uma hora está numa igreja, outra hora está em outra, vive rodando. Isso é demônio. É demônio. Que não deixa a pessoa se firmar, assim como ele, nunca se firmou. Fica atrás de, eu quero coisas que me agradam, eu quero saber de coisas que me agradam, eu quero ouvir a Deus. Eu quero a minha salvação. Quero ouvir, sentar na igreja. E não interessa quem vai estar pregando ou deixando de pregar, eu quero ouvir a Deus falando comigo. E é isso, Senhor, é isso que está de errado na minha vida, então a partir de hoje eu vou tirar. Que o Senhor me perdoe, não faço mais. É o arrependimento. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? Porque para pregar a verdade, ninguém gosta de ouvir a verdade. Eu acho que você está aí acompanhando, você já deve ter falado a verdade para alguém. Vai ver se ela mandou uma mensagem para você, ou ele falou, ô irmão, obrigado, tá? Ô irmão, obrigado por você falar. Pelo contrário, falou, vai cuidar da sua vida. Da minha vida eu cuido eu. Deus conhece meu coração, É o demônio já.
Porque a pessoa não gosta de ouvir a verdade, está errado. E Jesus a todo tempo estava disciplinando, a todo tempo ele estava ensinando, a todo tempo ele estava corrigindo. Você vê como eu estava falando questão de milagre, né? Estava multiplicando. Jesus multiplicou pães e os peixes, que todo mundo sabe. A multidão estava vindo, mas não vai vendo. A multidão estava vindo. E daqui a pouco Jesus percebeu que estava vindo muita gente, mas muita gente. E Jesus achou algo estranho. E aí, olha para você ver. Jesus perguntou assim: por que vocês me seguem? Olha a pergunta. Só uma pergunta básica. Por que vocês me seguem? Um olhou para o outro. Ixi, a Bíblia fala que saiu um a um. Fez o quê? Pulou fora. Aí ficou só os discípulos. Aí olha para você ver. Jesus falou assim: vem cá, vocês também não vão com eles não? Pedro falou: Senhor, para onde iremos se só tu tem as palavras da vida eterna? Quando Jesus perguntou por que vocês me seguem, quer dizer, Jesus sabia que eles estavam ali só por causa de milagre. Quando falou de compromisso, ó, pulou fora. Ficou só os discípulos. Pedro falou: Senhor, para onde que nós vamos ir? Só o Senhor tem a palavra dele. E é assim que funciona até hoje. Começa a pregar a verdade, se a pessoa não pular fora. Porque muitos querem estar dentro da igreja e quer viver no pecado. Está dentro da igreja e quer viver no erro. E diz que está servindo a Deus. Serve o capeta, mas não serve a Deus. Porque quem serve a Deus é diferente. Quem serve a Deus, teme a Deus, respeita a sua palavra. É o que eu sempre falo na igreja. Se for para vir para a igreja para ficar no pecado fazendo o que é errado, é melhor ficar no mundo. Bebe, fuma, se prostitui. Já que acha que o inferno não existe, então vive a sua vida lá fora. Do que ficar dando mau exemplo, mau testemunho para as pessoas, afastando pessoas. Quantas pessoas se afastaram de Deus por maus exemplos, maus testemunhos, mau comportamento? E esses maus comportamentos não vêm de Deus, vem do demônio que entra. Olha o comportamento, as atitudes que esse endemoniado gadareno tinha, esse rapaz. Mas quando o demônio foi expulso, olha como passou a estar vestido, né, no seu perfeito juízo. Era o mal que estava dentro, o pecado. Mas quando ele saiu, e o que liberta, bispo, uma pessoa do pecado, do que é errado? Palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Sabe o que quando a Bíblia fala um pecador se arrepende? Na verdade está falando a pessoa reconhecer seu erro. Senhor, eu reconheço que eu não estou andando nos teus caminhos, eu estou fazendo, praticando o que é errado. Do Senhor ninguém esconde. Eu estou dominado por isso, pela droga, pela cocaína. Eu estou dominado pelo pecado. Mas, Senhor, peço perdão, que a partir de agora o Senhor venha me livrar e nunca mais eu vou fazer o que é errado. Aí o que ela faz? Ela começa a mudar o seu comportamento. Ela começa a vir mais na igreja, ela começa a se consagrar, ela começa a ler um livro, ela começa a se envolver com coisas que edificam, começa a se envolver não com pecadores, se envolve com pessoas que estejam na mesma fé. O comportamento dela vai mudando, porque o Espírito Santo entra. E quando o Espírito Santo entra, tudo muda. A Bíblia não fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão? Olha para você ver. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele fez o quê? Rasgou o leão sem ter nada na mão. Meu irmão, minha irmã, quando o Espírito de Deus entra dentro de uma pessoa, essa pessoa ela vence o pecado, ela vence o medo, ela vence, né? Como tá aí, eu até postei aí no Facebook antes de entrar, né? Vencendo as dificuldades, ela vence as dificuldades. Ela vence, porque para ela não tem dificuldade. Porque o Espírito que está dentro dela é o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor dá uma força tão grande que ela não tem medo, ela não tem dúvida, ela não tem certeza, insegurança. Ela tem a certeza que Deus é com ela. É que nem Davi. Davi tinha certeza que Deus era com ele. Que condição, fala para mim, que condição que Davi tinha para vencer aquele gigante? Se o gigante desde nascença a Bíblia fala que ele era guerreiro. Nenhuma. Mas o Espírito que estava no Senhor, do Espírito, né, do Senhor que estava em Davi, fez ele derrubar aquele gigante, a força.
E é isso que Satanás não quer que você tenha, a força de Deus. Porque quando uma pessoa tem a força de Deus, ela não é dominada, ela passa a dominar. Até porque Deus chamou a gente para dominar, não para ser dominado. O pecado não domina, o medo não domina, a incerteza não domina, a insegurança. É uma pessoa decidida, é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo com ela. Ou é ou não é. Ou é preto ou é branco. Não existe meio termo. Quer dizer, essa pessoa se torna diferente. Por quê? Por que Jesus era diferente? Por quê? Porque o Espírito do Senhor habitava nele. Está cheio de gente falando, ai, eu sou evangélico, ai, eu tenho o Senhor, ai, o Senhor é comigo. Será mesmo? Falar é uma coisa, viver é outra. Por isso, para a gente já orar, olha o que a Bíblia fala, lá em Deuteronômio 28. Como eu falo para você que você não tem que correr atrás de milagre e bênção. Eu ensino o povo a todo tempo. Tenha vida com Deus, busque correr, deixa que as demais coisas vai ser acrescentado. Deuteronômio 28. Fala assim, ó. Se atentamente, versículo 1, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre... Você está entendendo agora que eu falei que você não tem que correr atrás de bênção, atrás de milagre? Corre atrás de milagre, vai atrás de bênção quem não tem vida com Deus, quem não conhece a Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será o entrares, bendito ao saíres, o Senhor fará que seja derrotado, na tua presença os inimigos se levantarem contra ti, e por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará, olha para você, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Em tudo o que colocares as mãos, te abençoará. Na terra que te dá o Senhor teu Deus, o Senhor te constituirá para si, em povo santo, como tem jurado, quanto guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, se andares nos teus caminhos. Olha para você ver. Agora a pessoa quer viver no pecado, quer viver no que é errado, quer fazer o que é errado e quer que Deus vá abençoar? Vai nada, nunca. É só uma sensação de tá boa. Daqui a pouco você vai ver. Vai ver o inferno que vai virar. Porque o pecado não é vitamina. Não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele vem para matar, roubar, destruir. Oração não liberta ninguém. O que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que eu não concordo com ele. Se vem alguma pessoa, o que o senhor acha, bispo? É errado, pecado. Ué, simples assim. Mas hoje as pessoas não querem ouvir coisas, elas não querem ouvir a disciplina de Deus. Elas querem fazer a sua vontade, os seus desejos, como eu falei até lá, em Romanos, para a gente já orar. Tá lá, ó. Aqui, ó, muito forte essa palavra. Você tem um papel, uma caneta, marca aí, depois você medita aí, que é muito forte. Porque fala aqui, ó, Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. E todavia sou carnal, vendido e escravo do pecado. Por quem? Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Quer dizer, nem o endemoniado gadareno compreendia aquelas atitudes que ele tinha. Nem ele mesmo, porque era um demônio que dominava, fazia ele ter aquelas atitudes. Meu próprio modo de agir. Porque uma pessoa que ela não anda com Deus, ela não tema Deus, o seu comportamento é diferente. Ela passa a ter umas atitudes, você fala, isso não condiz com a palavra não. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Quer dizer, a pessoa ela não faz a sua vontade, ela faz a vontade de Deus, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, quando o pecado habita na vida de uma pessoa, vai fazer ela fazer o que é errado, vai conduzir ela a fazer o que é errado. E vai achar que é normal. Deus sabe todas as coisas. Claro que sabe. Sabe que se você morrer hoje, você vai para o inferno. Ué,
Se a pessoa não acredita no inferno, então chegar lá vai ver se existe ou não existe. Não tem meio termo com Deus. Ou nós servimos a Deus da maneira que é para servir, ou serve o diabo. Por isso que eu sempre tenho ensinado, né, aqui na igreja primitiva Jesus é a Luz, sempre tenho falado para o povo, ou você anda com Deus, você está no lugar errado, irmão. Quer ficar no mundo? Fica. Quer enganar? Mas para mim não me engana em nada. E Deus também não engana. Na verdade, é a pessoa que está sendo enganada pelo diabo, que ele é um enganador, ele é o pai da mentira. Deus sabe todas as coisas, então não tem como a pessoa enganar a Deus, né? Eu também, para mim não interessa. Deus deu livre-arbítrio, cada um faz da sua vida o que quiser. Eu tenho que cuidar da minha vida e cuidar do povo que Deus, né, confiou em minhas mãos. Mas eu não obrigo ninguém. A minha função foi chamada para pregar, não é para ficar repreendendo ou dando lição de moral em ninguém, não. Eu simplesmente subo no altar, que nem estou fazendo aqui, passo o recado que Deus colocou no meu coração, acabou. Se a pessoa vai obedecer, não, ela é Deus. Se quer ficar no pecado, no errado, quer ficar na desonestidade, para aí, problema de cada um, né? Não é nem por força, nem violência. Então, guarda essa palavra no seu coração. Se você quer que Deus se faça forte na sua vida, então tema a Deus, respeite a sua palavra, saia do pecado, saia do que é errado. Não adianta você querer praticar o que é errado e achar que Deus vai estar com você, que não vai. Deus não habita no pecado. Por isso que a Bíblia fala, sem santidade, ninguém verá Deus. Se você não santificar a sua vida, você não vai conseguir ver Deus na sua vida. Então pratica. Pratica. Você vê que a Bíblia fala, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Tudo. Olha, já tem quase 20 anos que eu estou pregando o Evangelho. Vem luta, vem dificuldade. Mas sempre Deus me honrou. Sempre Deus me honrou. Sempre. Sempre no momento da luta, da dificuldade, nunca reclamei, nunca... Sempre Deus me honrou. Deus nos deu esse ministério agora, está honrando. Deus sempre tem honrado. E eu sempre conduzo o povo a fazer o que é certo. Andar na lei de Deus. Porque eu sei que se o povo andar na lei de Deus, o povo vai ser abençoado. Esquece milagre. A bênção virão e te alcançarão. No tempo certo, Deus vai determinar a bênção no teu celeiro. É o que ele fala. É o reino. Então os ensinamentos de Jesus é tudo salvação, salvação. E o objetivo da igreja primitiva é esse. É que nem da antigamente. É o temor. É o respeito. Quando Deus deu esse nome para nós, né? Esse ministério, eu entendi. É para trazer o temor. Que já está ficando para trás. Hoje ser evangélico virou moda. A pessoa está no pecado, fazendo tudo que é errado. Não. E quem ainda fala que tá, sou evangélico. Vai, evangélico, tá bom. Quem serve a Deus, teme a Deus. Quem serve a Deus, anda na sua lei. Medita de dia e de noite. Será como a árvore, né, que a Bíblia fala, plantada junto às águas de corrente, cujas folhas não murcham e tudo que ela faz prosperará. Quer dizer, Deus sempre tem nos abençoado e sempre tem honrado e sempre vai honrar. O salmista ele fala, já fui novo, agora sou velho, mas nunca vi o justo na sua descendência mendigar o pão. Agora, claro, você vai escolher. Você, né? Cada um vai decidir. Quer continuar no pecado? Continua. Quer continuar fazendo o que é errado? Continua, mas depois não reclama. Depois não reclama, porque tudo come planta, ele colhe. É que nem aquela pessoa, ela brinca com o pecado. Que nem Sansão. Ah, eu vou sair que nem saí das outras vezes. É? Tá bom. A hora que a Dalila falou, vem sobre ti, Sansão, os filisteus. Aí ele brincou com o pecado. Ah, vou sair. Sair? Mal ele sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. É muito forte. Você tem que ter um cuidado, né? Vigiar. Claro que nem eu falei, nós não somos juiz para julgar ninguém, mas tem que tomar um cuidado para não perder o Espírito do Senhor. Para não perder o Espírito do Senhor. Porque uma pessoa, quando ela perde o Espírito do Senhor, ela acaba na mão do inimigo. Quer ver? Ó, fala aqui, ó, Juízes, né? Juízes, né? 16:14, fala assim, ó. E as fixou como um pino de tear. E disse-lhe o filisteu, vem sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, arrancou-lhe o pino e a urdidura da teia,
Então ela lhe disse, ó Satanás, palavras doces, né? Cuidado. Estou aqui julgando nenhum ministério, não. Eu quero que você entenda. Toma cuidado, esse negócio de você estar indo numa igreja que só é palavras doces, não tem disciplina, não fala sobre pecado, não fala sobre santidade, arrependimento. Fica com as suas anteninhas ligadas porque tem coisa errada. E fala assim, então ela disse, como diz que me amas? Ai, coitado. Por isso que fala que diz que o homem apaixonado é bobo, né? Tem mulher também que só a mão de Deus. Então ela disse, como dizer que me ama se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força, importunando todos os dias com a sua palavra. É que nem as pessoas do mundo, né? Ah, você não me ama? Claro que eu te amo. Ah, então prova. Dá uma prova de amor que você me ama. Ué. E para a pessoa provar que ama a outra tem que ter relação? Fora do casamento? É dar lugar para o demônio. Esse aí é o demônio. Já conduzindo a pessoa a fazer o que é errado. Ah, você não me ama, porque se você me amasse, você me dá a prova. Aí a pessoa dá a prova que ama. Daqui a pouco é que nem copo descartável. Desculpa a expressão, usa e joga fora. Para mim já não... É como se diz, não tem valor nenhum. E a pessoa não cuida. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem que ter zelo. Tem que ter temor. Não, irmão, eu te amo sim. Mas quer ter relação? Sim. Depois do casamento. Ah, não, mas para que eu te amo? Nós vamos casar. Tá, então. Se nós vamos casar, espera. Ué, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Para você ver, se te ama, vai permanecer. Se não te ama, vai pular fora e arrumar outro. Amor? Amor o quê? A pessoa ou o corpo? Ou os desejos, o prazer? Então, tem muitas pessoas que estão caindo nisso, que nem Sansão. Aí fala assim, ó. Descobriu, no 17, descobriu todo o coração. Ele disse, né? Ele abriu o coração para ela. Toma cuidado com quem você abre seu coração. Toma cuidado. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes vou atender alguém, a pessoa fala, ó, não leva mal não, mas eu não quero saber da sua vida particular, eu não quero saber o que está acontecendo. Deus sabe o que está acontecendo. O que eu posso fazer pelo senhor, pela senhora, vamos unir aqui, vamos orar. Vamos orar e Deus ele vai te abençoar. Para mim não interessa saber da sua vida, não é, eu não vou resolver, não vai adiantar nada eu ficar ouvindo. Então, fale com quem resolva. Leve o seu problema a Deus, vamos levar a Deus. Fala com ele, ele vai te dar a direção e vai te abençoar. Aí fala assim, ó, descobriu-lhe todo o coração, lhe disse, nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, iar-se de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes do Filisteu, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram-lhe com ele o dinheiro, né? Que ela foi paga só para isso. Para ela o que importava é o dinheiro, pensando que amava ela. É diferente aqui, para Dalila o que importava é o dinheiro. Às vezes a pessoa se ilude. Ah, ele me ama, bispo, ela me ama. Ama você ou ama seu corpo? Vigia não. Aí fala aqui, então, Dalila fez dormir Sansão no seu joelho, tadinho dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar 7 tranças da cabeça e passou-lhe subjugá-lo. Retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Olha para você ver, né? Que ela falou, vem sobre ti, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, olha o que ele disse, é o que muitos falam consigo. Não, bispo. Já viu aquela pessoa que fala assim, não, bispo, quando eu quiser parar de beber, eu paro. Quando eu quiser parar com essas coisas, eu paro. Para? E por que não parou até agora? Porque já se tornou um vício. Que nem cachaça. Disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como dantes me livrei, né? Me livrarei. Por quê? Olha para você ver agora no capítulo 20, né? Por quê? Ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha para você ver.
Ele não sabia ainda. Ele falou, né? Não, Deus é comigo. Eu escuto gente falando assim, eu falo, meu Deus do céu. Eu fico olhando, ouvindo. Tem coisa que é melhor ser ouvido que falar. Tá? Porque às vezes você falar a pessoa não vai gostar, então é melhor ficar quieto. Não, bispo, Deus é comigo. Eu fico olhando assim e falo, meu Deus. Mal sabe que Deus já se retirou, ó, há muito tempo. E o diabo tá lá enganando. Ele falou, não, vou sair que nem saí das outras vezes. Quer dizer, foi brincar com o pecado? Vou sair, vai? Davi brincou com o pecado também. Era para estar na guerra, né? Para estar lá na linha de frente, ficou em casa. Cometeu um adultério e um homicídio. Aí. Era para estar onde? Cristão, pessoa que serve a Deus, é para estar na presença de Deus. É para estar buscando a Deus, é para estar na igreja, é para estar orando, é para estar se consagrando. É para estar se envolvendo com as coisas de Deus. Aí a pessoa fica lá no celular, sabe lá fazendo o quê? O Senhor já se tinha, né? E não sabia ainda que o Senhor já tinha retirado dele. Então, os filisteus pegaram, né? Pegaram nele. Olha o que o inimigo fez. Vazaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza. Amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça logo após ser raspado começou a crescer de novo. Olha para você ver, né? Ele foi brincar com o pecado, quando ele caiu na mão dos inimigos, vazaram os 2 olhos e fizeram ele de palhaço no moinho. Vai, Sansão, vai lá, cadê tua força? Cadê teu Deus agora? Ele não foi brincar com o pecado? E assim, o diabo, quando a pessoa cai na mão do inimigo, a pessoa ela perde a visão. Presta atenção nisso, para a gente já orar. Ela perde a visão das coisas de Deus. Ela começa a pecar como se fosse algo normal, começa a mentir, começa a ter um comportamento estranho. Para ela é tudo normal. Aí você vai falar assim, bispo, mas por que é normal? Porque o inimigo já está ali dentro, já cegou espiritualmente falando, né? E quando o inimigo cega é que nem Sansão. Fizeram ele de pai. A primeira coisa que Sansão caiu na mão dos inimigos, vazaram os olhos. Quando uma pessoa cai na mão de Satanás, a primeira coisa que faz, ele cega espiritualmente, não é vazar os olhos, ele cega espiritualmente. A pessoa começa a beber, começa a ir para balada, começa a sentir, né, prazer pelas coisas do mundo, né? Começa a adorar a Deus, né? Em espírito, né? Em verdade te adoramos. Hoje não, hoje o louvor da pessoa, vem capeta que eu te adoro. É escutando música do mundo, é sertanejo, é forró. Eu não tenho nada contra, mas a Bíblia fala. Vereis a diferença de quem serve e quem não serve. Para a pessoa do mundo isso é normal. É normal a pessoa tomar as cachaças, a pessoa beber, a pessoa, né, se prostituir. No mundo é normal. A Bíblia já fala que o mundo já é do maligno. Então para isso é normal. Isso é tudo normal. Namorado dorme dentro da casa da namorada, namorado dorme. Isso é tudo normal. O mundo é assim, é tudo liberal. Por isso que a Bíblia fala, a porta larga que conduz à perdição, que muitos vão por ela, facilidade, né? Ouvir coisas boas, e a porta estreita, que conduz à salvação. Poucos entram por ela, porque as pessoas querem facilidade, servir a Deus. E aí o que acontece? Foi o que aconteceu com Sansão, o inimigo. Quando uma pessoa cai na mão do inimigo, ele cega. A pessoa já não tem mais prazer pelas coisas de Deus, já não tem mais a Deus, já acha que é normal. Quer dizer, as atitudes dela passam a ser diferentes, já perdeu a visão. Perdeu a visão. E aí o inimigo vai fazendo de palhaço. Foi o que fez. Vamos, Sansão, cadê tua grande força? Cadê teu Deus agora? Então, tome cuidado. Vigia. Vigia. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. Não vai atrás de milagre. Não fica focado nisso. Foca. O maior milagre é a salvação. Foca na tua salvação. Busca a Deus. Deus sabe o que você precisa, é porta de emprego, é vida sentimental, é vida conjugal, é casamento, eu não sei, é um processo, é dívida, eu não sei, cada um tem uma luta, cada um tem uma dificuldade, mas eu te falo diante de Deus, se você colocar a tua casa em ordem, andar no temor, na santidade, no respeito, você vai ver que logo, logo, grandes portas vai se abrir para a sua vida, você vai ver que Deus vai te abençoar tão grandemente. Por quê? Porque ele vê. Então, alimente sim. A Bíblia fala, habita na terra, alimenta-te da verdade. E a verdade é só uma. O que liberta não é oração. Expulsar demônio, você expulsa. Depois, a
A pessoa vem na sexta-feira, um exemplo, você vai lá, manda o mal embora. A minha irmã pega firme com Deus, ó, se batiza, leva a coisa. Tampe-se. Daqui a pouco volta de novo, põe a mão na cabeça, o demônio lá de novo. Sempre assim. Sempre o demônio vai e volta, vai e volta. Porque não é uma oração que liberta. Meu. O que liberta tá aqui, ó. Aqui, ó. Palavra de Deus. Conhecereis a verdade. E hoje, né? Exatamente agora, 10h20, né? 10h19, 10h20, você tá ouvindo a verdade. E se você tá aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo tá falando com você. E com certeza é porque ele te ama. Eu não sei como tá a sua vida. Eu também não tô aqui para julgar, mas aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje. Ninguém sabe o dia de amanhã. A Bíblia fala, chama de louco, né? Não chama de uma pessoa normal, chama de louco. Fala, louco, despedir a tua alma hoje. O que tem preparado? É para mim ou para o mundo? Já pensou se a pessoa morre nessa situação que ela se encontra? Para onde vai? Então, não brinca com Deus, não brinca com o pecado. Sansão brincou, olha no que deu. Davi também. É para ele estar na posição de batalha, na linha de frente. Não, estava em casa, mandou outro. E ali cometeu um adultério e homicídio. Quer dizer, o inimigo pegou ele dentro de casa. Por quê? Aí você vai falar assim, mas bispo, por que o inimigo pegou Davi dentro de casa? Simples, isso é coisa tão simples de responder. Porque o inimigo não prevalecia, não conseguia vencer Davi no campo de batalha. Ele não conseguia. Você vê que os inimigos, quando via que era o Davi, é o rei Davi, era vitória. Davi matava não sei quantos inimigos. Quer dizer, corria sangue em suas mãos. O inimigo não prevalecia porque Deus estava com Davi. É como se fosse o próprio Deus na terra. E os inimigos não venciam. Não vencia. Então, olha as estratégias. Satanás, ele não vai te vencer. Ele pode, quer dizer, eu vou te dar um exemplo para a gente orar. Ele viu que Davi era forte. Deus era com Davi. E no campo de batalha ele não conseguia vencer. Na luta ele não conseguia. Ele não conseguia. Então o que o inimigo fez? Que nem a situação de Jó. Quando Deus perguntou, de onde você vem, Satanás? Ele falou o quê? Rodear a terra, passear por ela. Observasse meu servo Jó, temente, íntegro, né? Se desvia do mal, sim, é ele mesmo que eu quero. Porque para Satanás, ele não está preocupado com o pecador. Ele não está preocupado com pessoas que vivem no pecado, que vivem na cachaça, que vivem na pornografia, no pecado, que vivem fumando, se drogando. Para ele, esses aí já estão na mão dele. Se morrer hoje, já está na mão dele. Então, ele não se importa com isso. Ele deixa até à vontade. Mas Satanás, ele se importa com aqueles que temem a Deus. Com aqueles, você vê, também reto, íntegro, se desvia do mal. Também o Senhor dá de tudo. Olha para você ver. Satanás, ele vai atrás de quem anda correto. Ele não vai atrás de quem anda torto. Quem anda torto já está na mão dele, já está fazendo a vontade dele mesmo. Na mentira, no engano, na desonestidade. Por isso, você vê que ele falou, de onde você vem? Ele rodear a terra, passear por ela, observar. Com outras palavras, ele estava observando como ele ia entrar na vida de Jó. Porque como diz o ditado, quem procura, acha. O diabo não chega assim e fala, ó, eu sou o diabo com chifrão, ó, eu sou o Satanás, eu vou te levar. Não. Antes de Satanás entrar na vida de uma pessoa, ele vai primeiro fazer o quê? Dominar ela. E para isso, para dominar, ele precisa o quê? Estudar essa pessoa, observar. É que nem um ladrão. Você acha que ele vai chegar, vai falar um assalto e vai entrar na casa da pessoa? Não, ele vai estudar. Ele vai ver como que ele vai entrar. Por onde ele vai entrar. Vai procurar as brechas. Então, fecha as brechas para que Satanás não venha entrar. E aí o que acontece? Ele procurou. Peraí, no campo de batalha eu não posso vencer ele, porque o homem é forte. Deus é com ele. Mas vamos procurar de outra maneira. Aí rodeou. Aí Davi estava em casa. Ele falou, então agora é a hora. E vou pegar ele na fraqueza. A mulher. Estava lá a mulher, né? Urias se banhando. Ele desejou, mandou chamar, coabitou com ela, né? Depois teve um filho que morreu. Além de, depois ainda mandou matar o marido dele. Você fala, nossa, bispo, mas Davi, um homem de Deus, segundo seu coração, é de Deus. Mas era para estar onde? Na linha de frente. E ficou aonde? Em casa. Tem muita gente que está no lugar que não era para estar. E é ali que o inimigo vai pegar. Nós temos que estar no campo de batalha. Temos que estar em jejum, em oração, no temor. Estar na posição que Deus nos colocou.
O inimigo viu que Davi era forte no campo de batalha, mas pegou na fraqueza. É a mesma coisa, o diabo, ele não vai vir apresentar para você algo que você não gosta. Ele vai apresentar algo que você gosta. Você vê agora para você entender como que é a questão do novo nascimento, da conversão, né? Porque a Bíblia fala que, né, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Você vê como fala a questão do novo nascimento, da velha criatura, para matar, para se tornar uma nova criatura, a verdadeira conversão. Porque todos nós somos falhos, todos nós nascemos, ninguém é perfeito. Eu sou falho, eu sou pecador, você é. Nós nascemos num mundo pecaminoso. Teve gente que deu sorte de nascer num berço evangélico, mas nem todo mundo. Eu mesmo não nasci. Quer dizer, nós temos as nossas falhas. Quando a gente era do mundo, a gente tinha uma fraqueza. Às vezes uma para a mulher, outra era para a cachaça, outra era para as drogas, outra era para o roubo, sei lá. Quando era do mundo, cada um tinha uma fraqueza. Cada um tinha um lado aí obscuro. Mas Deus não está aqui para jogar na cara de ninguém. Nós tínhamos essa fraqueza. Mas aí quando nós conhecemos a verdade, que é a palavra, se libertamos, né? Entregamos a vida para Jesus, se batizamos, glória a Deus por isso, né? Estamos ali com Deus. O que o inimigo ele vai fazer? Ele é espírito. Ele comia na minha mão, ela comia na minha mão, mas agora ele entregou a vida para Jesus. Agora ela já não pratica mais o que é errado, ela faz o que é certo. Mas eu vou tentar de novo. Aí Satanás ele vem, não é no dia que está bom, ele vem no dia que a pessoa não está bem. Quando Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, depois teve fome, teve uma necessidade, foi ali que Satanás ele vem. E assim que o inimigo entra. A pessoa tem um problema lá no casamento conjugal, lá uma briga, sei lá que diabo que acontece. Tem ali uma brecha, uma fraqueza. Quer dizer, é por ali que o inimigo vai entrar. Quer dizer, antigamente ela bebia, agora não bebe mais. Mas eu vou empurrar a bebida. Você já reparou? Uma pessoa quando ela sai da presença de Deus, não vou nem falar da igreja, porque tá na igreja não quer dizer nada. Mas uma pessoa quando ela sai da presença de Deus, você já reparou que ela volta a fazer as mesmas coisas que ela fazia no mundo? Se bebia, volta a beber. Se fumava, volta a fumar. Se prostituía, volta a se prostituir. Se fazia o que era errado, volta tudo a mesma coisa, que é o mesmo demônio. É um demônio que foi expulso da vida da pessoa, entrou o Espírito Santo e agora o que acontece? O mesmo demônio voltou de novo. Por que a Bíblia fala? Quando o demônio é expulso, a casa fica vazia. Mas aí tem que fazer o quê? Se encher do Espírito Santo. Por quê? Se a casa estiver vazia, ele não vem sozinho, ele vem com 7 piores. E o estado já não é que nem aquele, é pior do que ainda. Vai piorando a vida da pessoa. Por isso, ponha isso no seu coração. Ande com Deus. Deus sabe o que você precisa. Deus vai te honrar. Deus ele vai te abençoar. Entendeu? Homem algum, ninguém pode fazer nada para você. A felicidade que você precisa não vem de homens, vem do Senhor. A única verdadeira felicidade vem do Senhor. Então, Deus colocou essa palavra no meu coração, está aí o recado de Deus, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração, porque eu sou limitado, vamos andar no temor, na obediência. Ah, bispo, mas tem gente que não anda. Deus deu uma vida para cada um. Cuida da sua vida, cuida da sua salvação. Se o irmãozinho não quer ir para o céu, aí é um problema dele. E se a irmã também não quer, é problema dela. Vamos andar com Deus, vamos cuidar da nossa salvação. Deus deu uma vida para cada um, então cada um cuida da sua. É como eu falei, eu não fico impondo, obrigando ninguém a nada. Eu simplesmente fui chamado para pregar. Prego, amém, pessoal? Deus abençoe, vamos com Deus, acabou. É assim que a gente faz na igreja primitiva. Veio para o culto, ouviu a palavra de Deus, verdade, né? Quiser conversar, estamos sempre à disposição. Mas, tchau, pessoal, vamos com Deus, bom final de semana, né? Bom trabalho. Bom, a palavra foi pregada. Bispo, e se a pessoa não vai obedecer? É ele, Deus. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Então, a pessoa quer que Deus vai abençoar, mas se não anda com ele, então, vive sempre, infelizmente, numa vida que só a mão de Deus. Então, põe no seu coração, não quebra essa aliança. Ah, bispo, e se eu quebrei? Se quebrou, se arrependa. Arrependa antes que seja tarde. Se arrependa, peça perdão. Volte para Deus, não dê lugar para Satanás. 2.000 demônios estavam naquele endemoniado gadareno. Por isso que ele agia daquela maneira. Nem cadeia, nada prendia o homem. Mas na hora que foi expulso, voltou à sua vida normal.
voltou à sua vida normal. Voltou na sua sã consciência. Porque o diabo tira a paz, o diabo tira a alegria, o diabo inferniza a vida da pessoa, faz a pessoa sofrer, faz a pessoa chorar. Então, consagre a sua vida a Deus. Consagre a sua vida a Deus, né? Ande com Deus, tema a Deus, respeite a palavra de Deus. Não precisa pedir nada para Deus. Deus não está preocupado em fazer um milagre na vida da pessoa. Deus está preocupado em salvar, porque a pessoa não entende o objetivo da cruz. O objetivo da cruz. Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida. Até aqui, se eu não me engano, é João, né? Que foi até a palavra que Deus deu, né? Onde a gente vai estar fazendo o banner, né? Da igreja primitiva. Já está montado a arte, tudo, né? Mas estava orando primeiramente a Deus. Aí Deus já deu, né? A direção como é para ser feito. E aí nós fazemos exatamente conforme Deus nos deu a direção. Fala assim, ó. 19, 30. Cadê? Fala assim, ó. E quando, pois, Jesus tomou o vinho, o vinagre, né? Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, né? Nos tempos, pela linguagem grega, fala teltelestai, quer dizer, está consumado, você está livre, né? Fala, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito, que é onde veio treva, né? Escuridão. Quer dizer, está consumado, quer dizer, está feito. Né? Teltelestai, você está livre, você está liberto, você está livre. Quer dizer, já está consumado. Com outras palavras, Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Ele já fez a parte dele. Agora cabe cada um de nós, tanto eu como você, fazer a nossa parte. E acabou. A parte dele fez. Agora é você que faz a sua parte. Ah, Bispo, eu não vou fazer. Então, vou fazer o quê? Problema de cada um. Né? Ele fez a parte dele. Já está consumado. Agora, eu morri naquela cruz para te dar vida. Só que ele fala, sem santidade, ninguém verá Deus. Esses dias até perguntaram para mim, mandaram no Instagram, né, falando assim, mandaram até a mensagem, né? O diabo sempre usa as pessoas, né? Aí falaram assim, mas eu respondo educadamente, a gente tem o Espírito de Deus, né? O diabo afronta com palavras estranhas, né? E a gente, né, responde com a palavra de Deus. Perguntando assim, quer dizer então que eu moro junto, então se eu morrer eu vou para o inferno? Eu falei, senhora que está falando. Mas a Bíblia fala, Deus não vê vocês como marido e mulher. Não existe isso. Existe a questão de casamento. Praticamente vocês são um casal de namorado que vive no pecado, na prostituição. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É aliança. Porque relacionamentos, né? Intimidade depois do casamento. Vocês não são casados. Aí ficou brabo. Mas ninguém nunca falou isso pra mim. Não falaram porque mente pra vocês. Ou medo de perder. Porque é um casal de empresário, né? Então tem medo de perder. Vai que a pessoa sai da igreja. Eu lá tô preocupado. Tá errado. Mostrei na Bíblia. Falei, tá errado. Mas se conserte. Case, né? Tudo certinho com a aliança, né? Na lei, no cartório, na lei de Deus, na lei dos homens e na lei de Deus, né? E você vai ver que a sua vida vai mudar muito. Aí passou, aí tá bom, passou. Aí esses dias mandou que já, né, marcaram tudo, vai casar tudo, disse que já acabou as brigas, já tá, né, tão vivendo em paz aí, tá vendo? É fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Agora a pessoa fala, é meu marido e minha esposa, assim, quando você casa, assim. Mas quando não casa, meu filho, é namorado. Vive felizmente é verdade, vive na prostituição. Ué. Esse negócio de falar, amigado com fé casado aonde? Tá bom. Se Jesus voltar aonde, você vai ver o céu. Mas não é o céu azul, não. É o céu da boca do leão. Então não existe. Então as pessoas faz pergunta, quer que você concorde. Mas Deus sabe do meu coração. Claro que sabe. Claro que sabe. Por que não casa? Legaliza. Já tá no erro, né? Agora vai insistir ainda no erro. Ficar no erro. Se arrependa. Faça o que é certo. Se ama, por que não casa?
que é mais fácil, né? Vamos ver se der certo, se não der, separa. Se não der, cada um vai para o seu lado. As pessoas estão perdendo o temor, o respeito. Por isso que a Bíblia fala que o mundo já é do maligno, então tome cuidado. Tome cuidado para você não ser tragado por esse mundo. Tem muitas pessoas que não praticam a palavra. Quer dizer, e ainda quer pôr na tua cabeça que não, isso não tem nada a ver, Deus sabe. Então, fica adiante. Então, não precisa vir para a igreja. Fica no mundo. No mundo pode tudo. Se é amiga, se não der certo, casa com outro. Né? Nem casa, arruma outra, né? É assim. Acabou. Agora, se você quer andar com Deus, você quer fazer as coisas certas, corretas, então, faça tudo certinho. Você vai ver que Deus ele vai te abençoar. Começa certo, termina certo. Começa errado, termina errado. Então, comece certo, tema a Deus, respeita a palavra de Jesus. Não mudou, Deus continua sendo o mesmo Deus, Deus que cura, Deus que liberta. Não estou falando, né? Estou aqui criticando, mas não fica focado em milagre, foca, né, na sua salvação. A Bíblia fala, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quer dizer, Deus vai fazer com que o milagre venha até mim. Eu não preciso ir atrás, correr atrás de bênção. A bênção vem até a mim. Por quê? Porque Deus envia a sua bênção. Deus envia. Quanto mais eu corro atrás da bênção, mais ela corre de mim. Por isso que ele fala, né? Guarda os mandamentos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu ordeno hoje, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Todo o tempo Jesus estava ensinando isso. Porque quando Jesus perguntou para aquela multidão, né, da multiplicação do pão e dos peixes, por que vocês me seguem? Todo mundo pulou fora, porque eles entenderam. Ixi, ele está querendo é compromisso, ele quer que a gente largue o que é errado. Não, estou fora. Eu só vim aqui atrás só para comer o pão e o peixe mesmo. Só vim atrás de ver o milagre. Só querer o milagre, quero nada de compromisso não. Tem pessoas que é assim. Você vê a pessoa o mês inteirinho na igreja, até sair a causa na justiça. A hora que saiu, ela sai. Você só vê ela lá na igreja até a conversão, até a hora que para a briga, né, com o marido. Tá na igreja, ora, jejua, pede oração, resolveu, acabou. É os interesses, né, em resolver os seus problemas, as suas vontades, mas não a vontade de Deus. Amém, povo de Deus? Vamos orar agora, em nome de Jesus, né? Querido Deus e soberano Pai. Pai, entramos agora, Senhor, já estamos, aliás, né, na Tua presença, e muito obrigado por essa palavra. Oro pela vida de cada um que está acompanhando aí, através do Facebook, esses que vão ver no YouTube. Meu Deus, a gente sabemos que sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor é o Deus, ó Pai, que nunca mudou. Passarão céus e terra, mas a Tua palavra permanece. E, meu Deus, Sansão brincou com o pecado e o Espírito do Senhor se retirou dele. E, meu Deus, nós estamos aqui para consagrar nossa vida ao Senhor. Reconhecemos que somos falhos, somos errantes, mas nós não estamos atrás de milagre, porque nós sabemos e entendemos que o maior milagre é a salvação, porque nessa terra nós só estamos de passagem. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor alcance aqueles que se encontram nos hospitais, que se encontram doentes, esses que teve a perca de um familiar, de um ente querido, o Senhor possa consolar com o Teu Espírito Santo, o Senhor possa dar força. E obrigado, Senhor, mais um dia estar na Tua presença, na Tua casa. Perdoe pelas nossas falhas, nossos erros, se pecamos contra Ti, consciente ou inconscientemente, mas que o Senhor tenha misericórdia. Queremos a cada dia andar na Tua presença, como o Senhor falou para Abraão. Abraão, anda na minha presença, sê tu perfeito, sê uma bênção. E é isso que o Senhor quer, que o Teu povo seja perfeito na presença do Senhor. Ah, meu Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso. Repreenda, meu Pai, todo mal. Repreenda essa força maligna do diabo que tem dominado essa pessoa. Essa pessoa que tudo que pega, Senhor, gasta. Tudo que passa na mão, Senhor, gasta. Não tem controle. Abençoe, Senhor, esse que se encontra, meu Deus, desorientado, perdido, na cachaça, nas drogas, na cocaína, na fornicação. Livra, Senhor. Dá oportunidade, mais uma oportunidade para essa pessoa ser salva, para que Satanás não venha tragar, para que ele não venha entrar, porque o diabo ele se alimenta, meu Pai, do errado, ele se alimenta do pecado. A força do diabo está no pecado.
E a força do Senhor está na santidade, no temor. Porque o diabo sabe que as pessoas gostam mais do que é errado do que o que é certo. E por isso que ele tem se tornado forte na vida de muitos. Mas, meu Deus, que o Espírito do Senhor venha fortalecer. E eu repreendo todo o mal, Senhor. E entrego todos em tuas mãos. E te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que assim seja. Amém. Em nome de Jesus. Graças a Deus, povo de Deus. Deus abençoe. Né? Entramos aí, era 9 horas. Agora já é 20 para as 11. O Espírito Santo vai nos dando, né? Deixa eu ver aqui. Já estamos aqui, né? 1h40 já na presença de Deus. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Mas graças a Deus eu consegui entregar aqui para todos, né? O que Deus colocou no meu coração e o que Deus mandou eu trazer nessa live aí para abençoar o tema, né? Para abençoar a sua vida. O tema da mensagem, né? É vencendo as dificuldades. E é só através do temor, da santidade, da vida com Deus. Porque você pode passar o vale da sombra da morte. Você não vai ter pai, você não vai ter mãe, você não vai ter amigo, ninguém. Nessa hora, todo mundo vira as costas. Ninguém te ajuda. Você não vai receber nenhum telefonema. Mas a hora que você está prosperando, Deus está te abençoando, quando tudo está indo bem, você vai estar rodeado, não de amigo, rodeado de um bando de falsos que estão interessados naquilo que você tem. Então, vigia, tema a Deus, glorifique o seu nome, compartilhe também essa live, abençoe, né, a vida de alguém, coloque, dê sua curtida aí que gostei, né, compartilha. E se você não é inscrito, vai lá no canal do YouTube, logo também essa mensagem já vai estar indo para lá, no canal do YouTube, né, em nome do Senhor Jesus, e Deus ele vai abençoar grandemente, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração, porque eu sou limitado. Deus abençoe grandemente a vida de todos que está aí conosco, que tem acompanhado esse trabalho da Igreja Primitiva. Jesus é a luz, tá bom? Esse ministério que Deus nos deu para levar a salvação para o povo, o temor, a santidade, porque eu sei que a festa no céu quando o pecador se arrepende. E é isso que nós queremos, né? O objetivo desse ministério é esse, alegrar o céu, trazendo o arrependimento aos pecadores, né? E como que um pecador se arrepende? Através da palavra. O próprio Espírito Santo convence. Eu não tenho poder para mudar ninguém, mas a palavra, o Espírito Santo do Senhor, ele convence do pecado, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, boa noite, bom descanso aí a todos, que nessa madrugada o Espírito Santo fale mais ao seu coração, tá bom? A paz do Senhor Jesus.